A agricultura digital e 4.0 já são uma realidade. Através da tecnologia, dados são coletados diretamente no campo e permitem ao agricultor tomar decisões cada vez mais assertivas. Através de soluções digitais que realizam coleta, controle, monitoramento e análise de dados sobre o clima, solo, plantio e as operações agrícolas, toda a cadeia do agronegócio pode tomar melhores decisões. Dessa forma, o produtor rural utiliza o poder dos dados para saber a necessidade da sua lavoura e explorar o máximo potencial de cada hectare e real investido. Olá, eu sou Adriane Steinitz e no programa de hoje nós vamos falar sobre tecnologia. E para falar sobre este tema tão atual, eu recebo a CEO da AgroSmart, Mariana Vasconcelos. Seja bem-vinda, Mariana, muito obrigada pela sua presença aqui no Agro Agora. Obrigada a você, é um prazer estar aqui. Mariana, o que é agricultura digital, né? Nós ouvimos tanto falar aí agricultura digital, agricultura 0.0. Afinal, o que isso significa e quais são, né, as vantagens que ela traz para o homem e para a mulher do campo? A agricultura digital, ela é como se fosse uma evolução da agricultura de precisão, né? Com a agricultura de precisão, a gente foi capaz de, com o GPS, identificar um único ponto no campo, né? E com isso conseguir entregar uma necessidade especial da planta, por exemplo, como plantio a taxa variável, aplicação de fertilizantes defensivos a taxa variável. Mas o custo da agricultura de precisão, ele ainda era elevado, né? E, inclusive, hoje a penetração da agricultura de precisão ela ainda é mais baixa. Com a agricultura digital, a gente tem a evolução das tecnologias, que fazem com que a coleta de dados no campo fique muito mais barata e que permita ter vários tipos de dados. Então, ele deixa de ser só um tipo de aplicação, que a gente vê hoje na agricultura de precisão, e ele abre para todos os tipos de dados, sejam os dados de maquinários, dados de sensores em campo, dados de imagem de satélite, dados de drones, dados, né, de diferentes sistemas aí de software. Então ele traz o dado para o centro da tomada de decisão, né? O produtor ele para de tomar decisão baseada na intuição e ele passa a tomar decisão baseada em milhares, bilhões de dados, inclusive, né, para ter uma agricultura mais eficiente, entendendo o que está acontecendo ali no contexto da lavoura e tomando a melhor decisão. Isso permite que a gente possa tomar aí decisões bem mais assertivas. E quais são os desafios, né, que nós encontramos na hora de fazer a implantação? Bom, existem alguns desafios. A conectividade é um deles, né? Ainda temos muitas fazendas que não têm internet ou sinal de celular, né, lá no campo. Isso é uma barreira para as ferramentas digitais. Existe a barreira do acesso financeiro, né? Muitos produtores, principalmente os pequenos produtores, muitas vezes não conseguem adquirir ou fazer um primeiro investimento numa tecnologia digital, mas isso tende a melhorar, né, com a que a gente chama aí de leis Moore, onde a gente vai tendo, você vê o tanto que custava um computador, né, 20 anos atrás e quanto custa hoje, ou um celular. Hoje em dia todo mundo tem smartphone, todo mundo tem WhatsApp, as coisas tendem a ser desmaterializadas, desmonetizadas, então isso vai melhorando o acesso. E por último, eu diria que a educação, né? Primeiro, a consciência de que é preciso mudar, de que a agricultura, para continuar sendo competitiva, ela precisa se profissionalizar, ela precisa considerar o dado para a gente conseguir atender os padrões que a gente tem que ter de aumento de produção e também os aumentos de sustentabilidade, né? Para a gente conseguir usar melhor os nossos recursos. E não só para usar, mas para mostrar que usou. Então, ter evidência que aquela lavoura foi manejada, né, teve o seu manejo da melhor maneira possível é muito importante para atender aí os requisitos do consumidor. Você falou aí de um ponto importante, né, que é a questão da conectividade, que ainda muitas propriedades ainda não possuem. Esse é o único ponto que é importante. Fora isso, qualquer produtor pode adotar a agricultura digital, desde que tenha conectividade, ou o que a gente precisa observar? Qualquer produtor pode adotar a agricultura digital, né? E com diferentes níveis de conectividade, inclusive, tem ferramentas que você pode fazer o uso, né? Tem ferramentas que já estão preparadas, inclusive, muitos sensores funcionam hoje, onde a conectividade não é um limitante, né? As empresas trazem consigo a solução para poder dar o acesso para o produtor. Eu acho que é importante considerar, na hora de adotar uma tecnologia digital, em qual fase da transformação digital que o produtor está. Eu entendo que existe uma jornada de transformação digital. E o primeiro passo é ter dado, né? Então, que tipo de dado que eu tenho,
como é que esse dado está organizado e num lugar só. A partir daí, a gente muda para a fase de realmente usar aquele dado para gerar uma ação. Então, existe uma mudança no mindset e no padrão de operação do produtor, né? Preciso reprogramar, preciso parar de agir por agenda, ou como eu sempre fiz nos últimos 20 anos, para poder olhar o dado e tomar a decisão. Né? E é um desafio enorme operacional fazer essa mudança. Como é que eu deixo os antigos hábitos para trás e eu supero isso para conseguir realmente obter os benefícios. E por fim, a convergência, onde quando ele já consegue usar vários tipos de tecnologias, e aí não queremos ter aí 20 aplicativos, um em cada lugar, cada um com um tipo de informação. Né? O produtor ele demanda essa integração. Então, as empresas que já são mais maduras no processo de digitalização já começam a buscar essa questão da integração entre as plataformas, para poder acessar tudo num só lugar e poder conversar um dado com o outro aí apoiando a decisão. Quais são, então, né, você já falou aí alguns, mas os principais pontos que devem ser levados em conta pelo agricultor ou agricultora na hora de adotar, né, essa tecnologia, na hora de escolher? Primeiro é a dor, eu diria assim, qual que é a dor hoje na lavoura, né? O que está pegando mais? É o fertilizante, é o manejo de solo, é a irrigação, onde está? E aí, a partir daí, buscar as tecnologias disponíveis. Então, olhar para dentro e dizer, onde que eu tô? Eu já faço alguma coisa? Porque a gente acaba, às vezes, querendo já no dia seguinte ter aquele painel de controle, tudo autônomo, onde tudo funciona sozinho. E não é bem assim. Existe uma curva de maturidade, tanto dos dados, para eles poderem cada vez gerarem insights melhores, quanto nosso de operação mesmo, né? Do produtor acostumar, educar todo mundo dentro da fazenda. Então, acho que primeiro identificar qual que é a dor, que ele tem mais urgente, para poder, né, mapear quais soluções podem atender, e aí, de acordo com o grau de maturidade, que solução que atende agora. O importante é começar. Pode começar pequeno, pode começar, né, com uma coisinha aqui, mas ir constantemente aumentando o nível de digitalização. Porque sem a digitalização, a gente fala, né, que não vai existir agricultura, senão o produtor não vai conseguir ficar competitivo o suficiente para lidar e competir com preço, ou com qualidade, ou com rastreabilidade de outros produtores que estão usando esses dados para tomar decisão. Quero agradecer você ter trago, né, o seu conhecimento e a sua experiência para ter contribuído com todos nós. Que isso, ficou à disposição, pessoal. Muito obrigada a vocês. Obrigada. Vamos ver agora como é o dia a dia de quem faz o uso dessa tecnologia. Falar um pouquinho sobre agricultura digital, agricultura 4.0, há praticamente 10 anos, com mais intensidade, há muitos equipamentos que a gente adquire, que a gente usa no dia a dia, vêm com muita tecnologia embutida. E nós precisamos e nós estamos fazendo com que isso tudo, com que essa tecnologia dos equipamentos com software desenvolvido, que vem nos facilitar, que vem fazer com que nós tomamos decisões dentro da propriedade mais assertivas, mais pontuais, com menos desperdício de produto, usar os produtos corretos no local correto e no momento correto. Então nós temos sentido isso com agricultura de precisão, com mapas de colheita, com mapas de fertilidade, com pontos, muitas vezes pontos detectados dentro da propriedade, onde se pode fazer melhorias para uniformizar, tudo isso com o objetivo de ter mais produtividade e produtos de qualidade, ter uniformidade e ter tomadas de decisões mais assertivas e baseadas realmente em conhecimento. O que a gente sente? Que a gente precisa ter profissionais qualificados para interpretar, para fazer com que todo esse conhecimento que vem, que é mapeado, que vem da agricultura 4.0, seja realmente utilizado. E também operadores qualificados. Hoje nós temos muita coisa que a gente vem detectando, né, ao longo desses anos por essas ferramentas nos proporcionar e nos dar rapidez, nos dar agilidade em muitas decisões
assertivas dentro da propriedade. Se você gostou deste programa, deixe o seu comentário e compartilhe também com outras pessoas. Siga o Leia Agora e a Adriane Steinitz. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no nosso próximo programa.